Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, Entre Laços e Nós está começando agora e hoje a gente vai falar sobre a saúde mental de nossas crianças e adolescentes. Sobre esse assunto a gente conversa hoje com a doutora Flaviana D'Artora, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vinda. Bem, obrigada. E também a gente tem a participação exclusiva, inédita e espetacular da doutora Júlia. Muito obrigada, gente. É um prazer animar o dia de vocês. Exatamente. É para isso que ela está aqui. E a Maite que vem com a centralidade do assunto quando alguém destoa. É um prazer ajudar, sempre. Com a voz calma de princesa. Calma, não se culpe tanto. Calma, não se cobre tanto. Alguém precisa, né? Vamos começar então, porque o papo é muito sério e a gente precisa entender o que está acontecendo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Doutora, a gente está numa sociedade doente? Olha, boa pergunta essa. Já começou? Já começou com bem. pergunta difícil. Em que sentido você fala doente, assim? Emocionalmente doente. Então, bom, a gente, né, estava comentando aqui antes, né, sobre a questão especificamente, né, de crianças e adolescentes, enfim, que, né, são quem eu atendo, quem eu vejo, né, mais seguido. Então, posso falar como profissional do que eu vejo no consultório, mas também acho que, né, posso falar um pouco como pessoa mesmo, né, assim, da minha visão que eu tenho em relação ao que tem acontecido na sociedade. Acho que um reflexo de que talvez não sei se dá para dizer que é doente, mas que tem algo que não tá legal, assim, né? É realmente o aumento, né, de transtornos mentais, né, enfim, crianças e adolescentes, né, principalmente depressão, transtorno de ansiedade, coisas que há um tempo atrás a gente não via com tanta frequência, e ideação suicida, e, né, suicídios. Muito. Assim, depois da pandemia, não sei se foi o tempo de reclusão, que na pandemia tiveram alguns casos, inclusive em Santos, de suicídio infanto-juvenil, né? E eu acho que chegou uma época no consultório, assim, acho que quando começou a liberar, já, sei lá, 2022, que pacientes que tinham filhos mais velhos, que não necessariamente eram meus pacientes, falando dos pensamentos, as crianças se automutilando, os adolescentes mais, né, se automutilando. Isso já vinha de antes, a questão. Mas assim, talvez tenha ficado mais, não sei, mas tem chegado mais em mim, por exemplo, que não era uma queixa comum de eu ouvir, das crianças se cortando e com um discurso de eu vou cortar para eu sentir dor física, para diminuir a minha dor emocional, pessoas próximas de mim, pessoas assim, mas não sei se você começa a reparar mais, mas eu tenho visto um aumento assim dessa queixa, né? E eu acho importante falar para quem nos escuta, como mãe, quais sinais observar, porque tem depressão infantil, né? Que é uma coisa de muito difícil diagnóstico. O que a gente precisa reparar nos nossos filhos que chamam a atenção para a gente sinais poder... de alerta, os sinais de alerta para procurar ajuda. De repente você falar pela infância, assim, começa na criança e depois... Na criança, porque na criança o que acontece? É mais difícil de você sentar e conversar com uma criança para ela falar sobre os sentimentos dela, se ela tá triste, às vezes a criança ainda não tem essa capacidade de poder falar. Às vezes não tem nem repertório, exatamente. Né? Tá sentindo, mas não sabe verbalizar. Então, o que ela vai manifestar, ela pode até manifestar sintomas físicos, por exemplo, queixas físicas frequentes, ela pode mudar o comportamento. Eu ia falar mudanças, né? Mudar também, assim, ela ia bem na escola, daqui a pouco ela começa a ter dificuldade na escola, ou ela tinha, enfim, ela gostava de encontrar com amiguinhos, ela já perde o interesse, coisas, né, que mudam, né, que você vai percebendo mudanças do padrão, né, e que nem sempre são nitidamente emocionais, elas podem ser de outras ordens. É super difícil e delicado, porque a criança está em desenvolvimento e tem algumas mudanças que vão acontecer, que são normais. Eu tive uma criança que investigou depressão, na verdade ele começou como psiquiatra e
começou, tinha problema na escola, e aí foram por quadros agressivos, dizia que ele era muito agressivo, Isso, né? as Também pode birras comentar eram por de agressivo. muito difícil controle, o Agora, já que a sono. gente está aqui com 3 profissionais, que eu acho que vocês em algum momento vão acabar lidando com isso de formas diferentes, vamos imaginar uma criança de 5 anos. Ela chega no teu consultório, ô Júlia, você consegue detectar algum comportamento que chame a tua atenção, que você de repente indique primeiro para uma psicóloga e a psicóloga direcione para um Então, psiquiatra? eu acho que eu, como generalista, num primeiro momento eu acho difícil, porque geralmente no primeiro momento as queixas raramente são emocionais, assim, a não ser que falar, faz uma birra maior e tal, então normalmente não, tá tudo bem. Aí você vai cavando, perguntando à escola. Eu acho que eu acho que as doenças mentais precisam de vínculo para encaminhar, porque se não é uma queixa muito nítida, e eu atendo uma criança de 5 anos e eu falo pra mãe, eu acho que você precisava procurar um psiquiatra, acho que ela nunca mais Ainda volta. mais nessa idade, Só um mas nessa psicólogo, idade, acho. a pediatra não vê tanto a criança. As escolas, normalmente, Eu acho que a tem mais escola é um contato, grande acaba aliado, encaminhando né? mais. Indica primeiro para Primeiro, psicóloga. normalmente, para psicóloga. Eu acho que aqui vai mais porque ela vê semanal e aí ela tenta uma abordagem, porque geralmente, né, eu acho até isso importante a gente falar, porque normalmente quando eu encaminho para o psicólogo, aí eu falo, como vai? Ainda não foi muita coisa, é porque eles precisam de vínculo, né? Você não consegue com 5 anos sentar e falar, oi, querida, e aí, como foi sua escola? Então, Até tem que porque ser você vai através de desenhar, você vai brincadeira. brincar, A criança vai brincar, a exatamente. gente trabalha com Você conseguiu, já terapia. teve algum caso, Maite, que você precisou indicar um psiquiatra? Para criança? Para criança, talvez eu tenha em algum momento, mas ainda não. Já Porque é mais tive- raro, né? Ou mais- talvez porque a gente pense isso mais em adolescente e tal, mas assim, pra um alerta que a criança- Júlia trouxe é importante, porque isso mas eu acho que a não é idade tá- frequente, mas existem Existe. casos Mas de depressão existe- infantil, não existem? Não só, né, de ansiedade, enfim, eu sempre coloco como termômetro o tanto de sofrimento, né, o tanto que está trazendo prejuízo. que está trazendo prejuízo tanto para a criança quanto para a família, né? Mas é um grande tabu, é uma coisa que assusta muito, né? As famílias têm que ter Isso que você falou do vínculo. Para você, justamente, fazer um encaminhamento, se você não tiver um vínculo já construído, uma conversa muito boa, pode, inclusive, perder o vínculo comigo por conta de um encaminhamento precoce. E aí, doutora, quando chega lá no seu consultório, é comum, claro, você vai fazer uma anamnese, né? Entender o quadro. É comum você sair de lá, todo mundo espera, eu vou na psiquiatra e vou sair com a minha receitinha, com o meu remédio, vai ficar tudo bem. É possível, depois de toda essa conversa, falar, vamos tratar de outra forma, não vamos utilizar remédios? Com certeza. Já aconteceu? Eu acho que essa talvez é uma coisa que poucas pessoas imaginam, né, que aconteça, mas principalmente com criança, né? Porque, por exemplo, um caso de transtorno de ansiedade que não esteja trazendo grandes prejuízos, né, principalmente em crianças menores, que não é um caso grave, né, que a gente classifica como grave, só a psicoterapia, em muitos casos, se resolve. Então, o que eu oriento? Começar a psicoterapia e reavaliar depois de 3, 4 meses pra gente ver, tá melhorando, tá, né, enfim, né, começou a diminuir sintomas, segue com a psicoterapia e a princípio não precisaria de medicação. É que as pessoas querem diagnóstico imediato e às vezes nem diagnóstico você consegue fechar. Mas eu acho que é importante falar que as pessoas precisam de acompanhamento. Então, ela ir uma consulta com o psiquiatra não necessariamente fecha o diagnóstico e nem necessariamente ela já tem a conduta. Então, a psiquiatria precisa de continuidade, né? Sim, e também alguns diagnósticos a gente dificilmente consegue fechar numa criança pequena. Às vezes a gente vai, se for o caso de medicar, a gente vai focar no sintoma, né? Por exemplo, assim, crises de agressividade. Crise de agressividade pode ser uma série de patologias diferentes, mas que ela vai começar a apresentar esses sintomas para a gente conseguir fechar montar o quebra-cabeça depois, talvez de 2 ou 3 anos. Mas a gente não vai deixar de tratar se realmente for algo grave, né? Se for uma agressividade que está, né, prejudicando na escola, em casa, enfim, né? E está digamos assim, dificultando a vida, né, dessa criança e da família. Uma criança ou um adolescente tomar uma medicação que é necessária nesse momento para o tratamento dela, em algum momento vai afetar o crescimento ou o desenvolvimento cognitivo dela?
Tem muitas Tem muito muitas mães ficam com medo, não vou dar remédio. Imagina, tem 10, 11, 12 anos. Depois, sei lá, vai queimar neurônios. Sim. Às vezes, por ignorância. Então, isso é um dos tabus, né? Que a gente tem vê. remédio para sonolento. Exatamente. Porque o que acontece? A medicação psiquiátrica, ela funciona diferente da maioria dos remédios, né? A gente tem uma dor de cabeça, a gente vai lá e toma o remédio, passou a dor de cabeça, né? Eu tomo, sei lá, por 2, 3 dias, depois eu paro de tomar e pronto. No caso do tratamento psiquiátrico, você vai começar a tomar uma medicação. A gente tem opções de medicações que a gente pode usar e a gente não tem como ter certeza se vai ser a primeira tentativa que vai ser aquela que vai funcionar para essa criança. Funcionar no sentido de ser eficaz, né? Ou seja, resolver aquele sintoma e de não dar efeitos colaterais também. O problema são os efeitos colaterais, né? Que as pessoas enxergam como sendo uma coisa inevitável. Não, eu vou dar um remédio psiquiátrico e ela vai ficar dopada, sonolenta. Não, isso é um efeito colateral que a gente não quer que aconteça. Mas se acontecer, bom, então vamos mudar a medicação, vamos baixar a dose. E é difícil porque a gente precisa achar a menor dose terapêutica. E a gente vai ter que ir aos pouquinhos, entendeu? Então esse é o problema, porque se a gente começa devagar, vai demorar para melhorar. Mas se a gente começa rápido, pode acontecer de dar um efeito colateral que a criança não vai tolerar. Então, esse período, muito delicado, para ter paciência, porque os pais chegam lá, eles querem uma resposta rápida. Claro, já tá no desespero. Eles já chegaram lá, né, inclusive. Porque realmente Inclusive, eu acho que era o que a gente estava conversando antes, que eu até falei para não entrar, mas como eu causo... Ela mesma entrou. Não, mas inclusive as pessoas, às vezes, ela tá falando de agressividade, as pessoas querem um diagnóstico e às vezes é só ausência, né? Assim, é sintomático de eu achava que era transtorno opositor né? desafiador, mas é só uma criança que não tem atenção, porque estamos o dia inteiro pressionados para trabalhar 24 horas e a gente acha que aquele... filho, isso aí, isso já é o suficiente. Às vezes a criança... Tá só sendo criança. Ela está a gente estava falando, por exemplo, do excesso de diagnósticos de TDAH. Hoje todo mundo tem. Aqui na mesa só uma não tem. Eu não sou TDAH. Veja bem. Às vezes, né, doutora, pode acabar se confundindo com a questão de comportamento e personalidade. Ou não. Ela achou a cara... pode? Não, pode. Não, mas a questão é... Assim, acho que é complexo, não é tão simples, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar assim, hoje em dia, a gente com o celular... Todo mundo tem TDAH. Porque a gente fica desatento com o celular, né? Então, e a gente é obrigado a ser hiperativo. A gente é obrigado a fazer executar. Eu acho que o problema é assim, diagnósticos muito rápidos e rasos. Isso é o que tem acontecido, eu tenho percebido. E sem acompanhamento. Por quê? Porque é como a família chega, ela quer uma resposta rápida, ela quer... Só que muitas vezes a gente tem que entender todo um contexto que às vezes não é tão simples de entender. Como funciona aquela família, né? O que tá acontecendo ali no dia a dia dentro de casa, na escola, ou enfim... Né? A gente tem que entender um pouco além, né? A gente tem que conversar com o psicólogo para saber, né, de mais informações. Que volta para essa sintomatologia da pessoa que quer justamente o que é a resposta rápida. Eu acho que o grande problema hoje em dia é isso. Todo mundo quer que tudo seja muito rápido e não é. Tem coisas que não adianta, não vai ser. A psiquiatria é uma especialidade que é muito multidisciplinar, né? Porque você depende da sua avaliação, a avaliação da escola. A escola, para mim, assim, eu acho que o pediatra... zero maestro nisso. Eu acho que a escola é muito importante para apontar porque a escola vê a criança num todo, a escola vê a criança na atividade individual, a escola vê como que a criança... Acho que a gente tem que entender que somos seres biopsicossociais, então se alguma coisa está errada, se a parte social de interação está errada, o apontamento é de lá. Assim, as crianças ficam integral, elas ficam na escola de 8 às 5, 6 da tarde. Eles ficam mais com a criança do que os pais. Muito hoje mais. Então a escola é fundamental ter esse papel, só que é um papel difícil para a escola, porque hoje em dia apontar algum problema é uma novela, depende da forma como vai aceitar. E os pais não tem conseguido ver as escolas. Não, algumas, né? Mas às vezes os pais não aceitam, né? Só que a hora que você aponta um problema, também tem a questão da inclusão, que é uma coisa super difícil no Brasil, e a hora que você tem uma inclusão, às vezes você tem um acompanhante terapêutico, então assim, às vezes eu vejo que tem escola que deixa a coisa tocar, porque se começar a botar fogo no parquinho, às vezes aumenta a questão. Então, e aumenta a demanda para eles. Aumenta a demanda. E acaba aumentando a demanda e acaba atrasando. Mas, enfim, eu só queria que você falasse a questão assim, porque eu e a Maite, a gente estava conversando, eu acho que doença envolve transtorno, envolve sofrimento.
Então, assim, para mim, o grande filtro é o sofrimento. O quanto que existe sofrimento dentro daquele contexto, não só em resolução imediata. Então, às vezes, assim, a criança é mais aérea, você tem que chamar 30 vezes, mas a criança está de boa, está indo bem na escola, ele não precisa de diagnóstico, assim, ele precisa de diagnóstico, ele é só uma criança que tem aquele tipo de personalidade. E muitas vezes, assim, o que a gente vê é que, claro, a queixa sempre vem da escola, mas essa criança, ela vai ter prejuízos em outros momentos também, não é só na hora de prestar atenção na aula, né? Se ela tem o TDAH, ela vai ter essa dificuldade em todos os ambientes. Né? Talvez com a idade, né, ela vai crescendo e isso vai aparecendo mais. Mas assim, se só na escola não caracteriza, tem que ter isso, né, em outros ambientes também. Deixa eu trazer um assunto, porque recentemente a gente teve um episódio que abalou o nosso país, que foi a questão da inundação no Rio Grande do Sul. E eu estava ouvindo uma matéria na Rádio Bandeirantes que me chamou muito a atenção, de uma mãe tentando explicar para o repórter que ela não tinha coragem de falar para o filho de 3 anos que a galinha dele tinha morrido, porque o menino perdeu todos os brinquedos, perdeu a casa, foi cair num abrigo cheio de gente que ele não conhece, e ele perguntava todo dia pela galinha dele, ou seja, todo mundo salvando o cachorro e o garotinho queria a galinha porque era de uma zona rural, enfim. E aí eu fiquei pensando, o que a gente vai ter nessa, qual que é a realidade que a gente tem que se preparar para os próximos meses no sul do país, numa situação caótica como essa, né? Por exemplo, a gente fala da grande crescente de números de autistas. Como é que você coloca um autista no meio de um abrigo cheio de gente desconhecida? É aquilo que tem, não tem para onde fugir. E agora eles estão no modo sobrevivência, nesse momento. E eu fico pensando, desculpa, até entrei no meio, porque eu fico pensando nisso, que talvez seja um contexto parecido com o que a gente viu de pandemia, que a Gil falou agora há pouco, né, da questão do vir muita coisa depois. Vai vir muita coisa ainda, tá só começando. E agora o negócio é sobreviver. Depois vai vir outra consequência, depois vai vir outra. Vai vir muito estresse pós-traumático, né? Claro, com certeza. E mas aí, como é que pra você história traz? da galinha, né? Então, a questão do luto na infância é interessante, assim, porque dependendo da idade da criança, ela tem uma capacidade de entender a morte de uma forma diferente, né? Mas uma coisa que eu acho importante é que, o que eu vejo muito, é que muitas vezes os pais, eles evitam falar sobre um assunto ou tiram a criança, né, de poder se deparar com aquela realidade, sendo que a criança já está percebendo tudo que está acontecendo. A criança, ela é um radarzinho, né? E muitas vezes não falar é mais traumático do que chegar, sentar no momento, falar, né, assim, dentro do vocabulário que a criança entende, mas falar que, olha, aconteceu isso. É até compreensível, né? Porque é muito pior a criança ficar com uma fantasia do que aconteceu com essa galinha, porque ninguém fala mais da galinha, porque fingem que não aconteceu nada. Fica num limbo, né? Fica num não dito também, acho que é pior. E eu queria te perguntar sobre cura, porque a gente está falando muito sobre medicação. E nessa reportagem, isso é legal até para vocês 3, né? Ela fala o seguinte, acho que era uma psicóloga que estava dando entrevista, ela fala assim, da importância do brincar, que o brincar iria curar essa criança. O que ela responde? Você tem que trazer a realidade dentro da linguagem dela, não precisa explicar com detalhes, né? Mas falar, aconteceu, todo mundo aqui perdeu, tá todo mundo na mesma situação, e fazer o máximo, promover o máximo de condições para que essa criança brinque, porque o brincar curaria a emoção dela. Chama de elaboração. É o que a gente faz. É o que a gente faz na terapia, entendi. O adulto fala, né? E a criança brinca. E na psiquiatria, por exemplo, se a gente pegar um cenário desse, se você se deparasse num abrigo desse, por exemplo, claro que vai ter muita gente que dali vai acontecer o que a Júlia falou, vai vir com vários transtornos que vão ter que chegar numa medicação. Fatalmente, imagino, né? Espero que não, mas acho que a tendência que tudo essa. vai dependendo da capacidade de resiliência de cada um. Recursos de tem cada um. Tem que fazer para impedir isso, não? Então, porque assim, o transtorno do estresse pós-traumático, ele vem, a rigor depois de 30 dias, né, de uma situação traumática. Então, dentro desses 30 dias, ele está passando por um estresse agudo, que ainda não é considerado patologia, a gente não vai tratar com medicação, né? Então, durante esses 30 dias é o momento justamente onde se vai conseguir, né, elaborar ou não, isso dependendo do que já se traz, né, do que tem de ferramenta, cada um tem suas ferramentas, uns têm mais, outros têm menos.
para lidar. Porque até se contraindica falar sobre uma situação traumática nos primeiros, 3 dias depois, justamente por isso. Isso é bacana esse plano. Não é para falar de... Não. Sabe aquelas entrevistas que botam o microfone pra pessoa contar? Olha, desculpa, Roberto, todo respeito a repórter. Eu tenho vontade de morrer. Você tá sofrendo, tá morrendo lá, né? Perdeu, você tá sofrendo? Não, tô feliz. Eu fiquei vendo aquele moço que perdeu o cachorro da Gol. E aí, 55 pessoas perguntando pra ele todo dia, pra ele contar como que foi. Ele revive o trauma. E aí eu fico, gente, deixa a pessoa... Ele não tá bem, é claro que ele não tá bem. De verdade, é uma crítica. Por que o jornalista precisa fazer isso? Porque vem de notícia traumática, infelizmente. Mas aqui não, neste podcast não. Mas isso é bacana de explicar, até em relação a luto, né? Que é uma coisa que acontece com frequência. Então, no luto, você como que faz? Você explica o que a demanda da criança, mas não fica voltando. Depende muito, da situação, né? Digamos assim, a avó morreu, né? Falar, olha, a vovó virou estrelinha e tal, se a criança é menor, né? Enfim, aí você vai, sentindo conforme a capacidade da criança, de entender. Porque, digamos assim, uma criança pequena, ela ainda não tem aquela noção, eu não lembro detalhes de idade, assim, você me ajuda? Mas não tem noção de finitude. De finitude, ela acha que morre, mas pode viver de novo, ela não consegue ainda entender, né? Não vai ver mais. Mas você tem que falar. Você tem que falar o que aconteceu do jeito que a criança é capaz de compreender. E deixar a criança falar também. Deixar ela trazer, porque ela sabe. Porque às vezes é difícil para o adulto também lidar com o que a criança vai falar. Ela vai ditar o ritmo, então, das respostas. É isso. Se ela ficar questionando, eu respondo. Sempre. Se ela não me questionar... Isso pode ser uma regra para a vida. Assim, não precisa idade, então. A gente tá falando só de criança. É dar o que ela tá pedindo. É dar o que ela tá pedindo. Isso vale para perguntas, para perguntas cabeludas que os pais se... quando tem que conversar sobre sexualidade com meu filho? Quando ele perguntar. Ele vai estar pronto e ele vai perguntar. Mas isso era uma coisa que eu não sabia, que o trauma você espera assim, uns 30 dias para os 30 dias é o diagnóstico. Tá. Né? Então, quer dizer, ter sintomas pós-traumáticos dentro desses 30 dias, de ficar revivendo a cena, de ter pesadelos, de, enfim, crises ansiosas, é esperado. Depois de 30 dias, se isso se mantiver, aí sim precisa... Mas não necessariamente medicamentoso. E aí, por quanto tempo que você não conversa? Os primeiros 3 dias. Os primeiros 3 dias. Que se diz, essa questão. Então fica a dica, repórteres. Só vamos entrevistar as pessoas depois de 3 dias. Não, mas aí não é mais notícia. Eu vi um menino que... Nossa, aquilo me deixou tão... Eu fiquei meio indignada um pouco, assim, pelo fato de terem, o menininho, nossa, super resiliente, mas você via que ele ainda estava em estado de choque. Ele contando, não tinha emoção ainda de todo aquele horror que ele estava contando. Você via que ele ainda não tinha aquela ficha. E eu ia falar, pode ser que ele não lembre, mas o registro tá ali, né? Sempre. Subconsciente, mesmo que não lembre. É muito sério isso. Bom, eu acho que essa foi a dica de ouro do dia aqui. Pra gente entender a hora de falar e a hora de calar, né? Eu acho que tá aí a sabedoria. E aí a gente pode curar ou pelo menos não trazer feridas maiores ainda. Por isso que tem todo aquele treinamento, para quem vai trabalhar com vítimas de tragédias. Sim, de guerras, né? Porque tem uma série de questões, que tem que cuidar, enfim. Para não revitimizar. Você pode estar acabando, a Roberto vai brigar comigo, mas você pode só falar uma coisa assim, um livro. Bem rapidinho. Livro. Não, bem rapidinho. Só o prejuízo das redes sociais na cabecinha do adolescente, só para convencer aquela mãe que tá louca para dar um telefone para criança de 7, 8 anos. Então, isso é uma das coisas que eu como pessoa, penso que é um dos grandes problemas, eu acho. Para criança e adolescente, para nós adultos. Para todo mundo. A gente já tem uma tendência a ficar se comparando, a ficar seguindo pessoas lá que têm uma vida perfeita, maravilhosa, e mais cedo ou mais tarde a gente vai ficar pensando, poxa, mas minha vida podia ser assim, enfim, se sentir mal por aquilo, não ser algo que te faz bem, mas algo que te faz mal. Então imagina para uma criança ou um adolescente que está em formação ainda, que ele precisa da tribo, ele precisa se identificar com alguém, ele precisa ter essa referência. Então a rede social nesse ponto, eu acho que trouxe muito problema, inclusive de quadros de depressão, quadros de transtorno de ansiedade, de transtorno alimentar também, por trazer tudo isso de uma forma maciça, porque muitos passam o dia inteiro só vendo isso.
É maciça e mentirosa, né? Sim, Porque também, grande com certeza. parte das coisas que você vê não Daquela são reais. realidade. Não só rede social, como jogo. Fica o Sim. dia inteiro no telefone. Você acho que um dos tratamentos da psiquiatria é ar livre. Ver gente, de novo, Exatamente, seres porque vivos, você não tem psicossociais. troca, né? Você não tem. Até com criança mesmo, né? Se ela tá brincando, se ela tá tendo uma troca ali, ela tá com um brinquedo, ela tá interagindo, ela não pode ter ninguém com ela, mas ela tá interagindo. Agora, a tela não, ela faz tudo sozinha. A criança não cria né, essa habilidade de socializar, de Não cresce, interagir. não ganha recurso. não Última tem pergunta. concentração. Quando você daria o telefone para uma criança, adolescente, idade? Olha, boa pergunta. Eu tenho uma bebê de 7 meses. Se for falar agora, Hoje? eu gostaria de dar, assim, ó, pelo menos depois dos 13, que é quando dizem, né, que lá, É difícil a rede segurar. social. Mas eu imagino que Não, vai ser assim, difícil. ainda fora desse momento, qual a idade recomendada de deixar um adolescente com o telefone na mão? Então, aí depende também Do como adolescente. vai Depende fazer do isso, adolescente, da né? família, do contexto. Mas é do por aí, tempo. uns 13 anos. Eu acho que com 13 anos, a princípio, já tem um pouco de... Claro que você vai conversar antes, você, né, vai Eu ia falar monitorar isso, também. além do proibir, enfim, do não dar, é ensinar a usar. Ah, com certeza. Não, é só um guia, sabe? Eu acho que Por você volta deve, dele. mas eu digo pra você, eu acredito que é muito difícil. Não, eu conseguir tenho isso. a minha experiência, né? Minha filha tá com 12, ela é bem recente, foi ano passado, ela tava com quase 12, tava com 11, e ela foi das últimas. E isso deixa ela de difícil fora, segurar, né? deixa ela de fora, né? Sim. A É minha muito foi com complicado. 10 e era uma das últimas. Porque hoje Porque você vê a exclui, criancinha né? lá com o tablet com 2, 3 anos. E Dando tem a desenho o parte tempo boa, inteiro. porque ela usa pra falar com os avós que não moram aqui, Sim. né? Enfim, com amigas que não moram aqui. Então tem a parte que é boa, mas eu acho que ensinar, conversar, manter diálogo aberto, né? Isso é importante, porque eles são nativos digitais, não vai ter como fugir. Sinto muito A te dar essa tecnologia, notícia. ela faz parte da geração, exatamente. Não tem como Diga você não ao voltar. celular da escola. Ah, isso sim, a escola esse ano proibiu e eu achei ótimo. As escolas mudaram esse ano a regra, achei ótimo. Gente, agora deu mesmo. Deu um beijo. Senhora! Doutora, muito obrigada, Obrigada. viu, pelas informações. Sucesso. Nem fiz consulta, que eu me comportei. Mais ou menos. Olha! Espere os próximos 10 minutos fora do ar. Obrigada, Júlia, querida. Obrigada, Maite. Obrigada, doutora, de verdade, mais uma vez. Eu que agradeço. Postando aqui, porque ela vai me dar uma receita depois. Um beijo, a gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!